Domínio cerrado. Savana brasileira, sertão veredas, pai das águas do Brasil. Esses são alguns dos nomes que deram destaque a um conjunto de vida vegetal e animal caracterizado pelo grupamento de tipos de vegetação, dadas as condições geográficas, de clima peculiar e uma história marcada por mudanças que resultam em uma diversidade biológica própria. A disposição, localização geográfica de cada bioma está condicionada pela disponibilidade hídrica e tipo de solo. Este é o domínio cerrado. Localizado predominantemente no Planalto Central do Brasil, o Cerrado é o segundo maior domínio fitogeográfico do país, depois da floresta amazônica. O clima predominante é o tropical sazonal de inverno seco, com temperaturas que podem variar de 5 a 40 graus ao longo de um ano e umidade que chega a marcar menos de 10% nos períodos de seca. Ocupa cerca de 20 a 25% do território nacional e compreende os estados da região Centro-Oeste e boa parte do Nordeste e Sudeste. Ocorre também em pequenas áreas nos estados de Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Amazonas. Devido à sua situação geográfica, funciona como um elo com outros domínios e biomas, como a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga. Isso faz com que o Cerrado compartilhe espécies, tornando-se um local de alta diversidade, a ponto de ser considerada a savana mais rica em biodiversidade do planeta, abrigando um grande número de espécies animais. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes fazem parte de cerca das 2.500 espécies de vertebrados identificados e que vivem nesse domínio, isso sem contar com os insetos. A maioria dos solos da região do Cerrado são os latossolos, cobrindo 46% da área. Esses tipos de solos podem apresentar uma coloração variando do vermelho para o amarelo. São profundos, bem drenados na maior parte do ano, apresentam acidez, toxidez de alumínio e são pobres em nutrientes essenciais como o cálcio, magnésio, potássio e alguns micronutrientes. Além desses, temos os neossolos litólicos, que são rochosos e rasos, os neossolos quartzarênicos, que são arenosos, os organossolos, que são ricos em matéria orgânica, e ainda outros de menor espessão. A mata ciliar é a floresta que acompanha os rios de médio e grande porte da região do Cerrado, onde a vegetação forma corredores abertos. As copas das árvores de ambas as margens não se tocam. As espécies de árvores já identificadas e mais frequentes nessa fisionomia são os angicos, os ingás, os ipês, as perobas, a aroeira e entre outras. A mata de galeria é a formação vegetal que acompanha pequenos rios ou córregos, onde árvores formam corredores fechados sobre o curso d'água. A almécega, a cuia do brejo e o pau-pombo são frequentes nesse tipo de fitofisionomia. As matas secas são florestas caracterizadas por diversos níveis de perda de folha pelas árvores durante a estação da seca. Este evento chama-se caducifólia. A mata seca é um dos ambientes florestais que não possui associação direta com cursos d'água, ocorrendo em solos geralmente de maior fertilidade, menos ácidos, mas muitas vezes
com pouca profundidade. O cerradão é outra fisionomia florestal que ocorre distante do leito dos rios. Ela já apresenta aspectos xeromórficos. Caracteriza-se pela presença de espécies que ocorrem no cerrado sentido restrito e também por espécies de mata seca. As espécies arbóreas mais frequentes são o canzileiro, a copaíba, o escorrega-macaco, o pequi, pau-santo e pau-terra. De acordo com a fertilidade do solo, o cerradão pode ser classificado como cerradão distrófico ou mesotrófico. O cerrado sentido restrito é caracterizado pela presença de árvores em média de 4,5 metros, tortuosas, com ramificações irregulares, retorcidas e geralmente com evidências de queimadas. O tronco das plantas lenhosas, em geral, possui casca com cortiça grossa e folhas rígidas. Grande parte dos solos são profundos, bem drenados, com carência generalizada dos nutrientes essenciais, principalmente fósforo e nitrogênio, apresentando altas taxas de alumínio. As espécies arbóreas mais frequentes são o araticum, o jacarandá, o jatobá, a sucupira preta, o pequi, a copaíba e a mangaba. O Parque de Cerrado caracteriza-se pela presença de árvores agrupadas em porções do terreno. Em alguns locais, esse agrupamento pode ocorrer em pequenas elevações, conhecidas como murundus ou monchões. As espécies arbóreas mais comuns são as mesmas encontradas no cerrado sentido restrito, destacando-se a lixeira, a marmelada de bezerro e o pau-terra de folha larga. O palmeiral é caracterizado pela presença marcante de vários indivíduos de uma mesma espécie de palmeira arbórea. São comumente encontrados nas porções mais baixas de vales e são exemplos de palmeirais o babaçual, o buritizal e a macaúba. Na vereda é observado a presença do buriti, a Mauritia flexuosa. A ocorrência da vereda está ligada ao afloramento do depósito natural de água existente no subsolo. Geralmente, são encontradas nas nascentes, os olhos d'água ou à borda de matas de galerias, circundadas geralmente por campo limpo. O campo sujo é exclusivamente composto por arbustos, ervas e subarbustos esparsos. Muitas vezes, os arbustos e subarbustos são indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas do cerrado sentido restrito, e é evidente a presença de várias espécies das famílias Graminae e Ciperaceae. No campo rupestre, há a predominância de ervas e arbustos. Há também a presença eventual de árvores pouco desenvolvidas de até 2 metros de altura. Abrange um complexo de vegetação que agrupa a paisagem em microrrelevos com espécies típicas e algumas endêmicas, ocupando trechos de afloramentos rochosos. O campo limpo é predominantemente herbáceo, com raros arbustos e ausência completa de árvores. Pode se estender por vastas áreas de terreno mais plano. Como o cerrado está numa região central e alta do continente, apresenta um efeito que pode ser denominado de guarda-chuva. A água que cai no Planalto se distribui por grande parte do país e pelo restante da América do Sul.
Esse domínio abriga 3 grandes aquíferos que alimentam e formam as bacias hidrográficas brasileiras. Das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras, 8 recebem contribuição hídrica do Cerrado. A bacia do Rio São Francisco, por exemplo, deve 94% da vazão em sua foz ao Cerrado. Atualmente, a preservação do Cerrado é um dos maiores desafios para os especialistas. É considerada uma das maiores fontes de água doce do Brasil e um referencial de riqueza em biodiversidade. Mas com o avanço progressivo da degradação para a urbanização, agricultura e pecuária, estima-se que em 20 anos poderá desaparecer completamente.